Fala, meu elétron! Preparado para sair do estado fundamental? Então vem comigo e traga a sua tabela periódica. A tabela periódica atual, né, encontrada desse jeito aqui em muitos livros, coloridinha desse jeito, né, nem sempre foi assim. Em 1824, um cientista chamado Dobenheim, usando os elementos químicos existentes naquela época, ele agrupou alguns elementos em tríades. Assim ficou conhecido como Lei das Tríades. O que diz a Lei das Tríades? Diz o seguinte: a massa do segundo elemento seria a média aritmética das outras duas massas, né, dos elementos dessa tríade. Então, como exemplo, coloquei aqui para você o lítio, o sódio e o potássio. O lítio com massa atômica 7 unidades de massa atômica e o potássio com 39 unidades de massa atômica. Então, a massa atômica do sódio seria a média aritmética da massa atômica do lítio com a massa atômica do potássio. 7 mais 39 dividido por 2 daria 23 unidades de massa atômica. Mas, galerinha, essa ideia aqui de Dobenheim, Lei das Tríades, não perdurou por muito tempo. Por quê? Pois ele não conseguia montar tríades para todos os elementos químicos existentes naquela época. Então, em 1860, Jean Courtois, um cientista, introduziu a ideia do espiral telúrico, ou também conhecido como parafuso telúrico. Ele agrupou os elementos, né, em ordem crescente, massa atômica, num cilindro, tá? Formando assim uma espiral telúrico. Os elementos que tivessem no mesma coluna no espiral cilíndrico teriam propriedades químicas semelhantes. Aqui eu planifiquei, né, essa espiral. Então o nitrogênio teria a mesma propriedade química do fósforo, o carbono do silício, o boro do alumínio, o berílio do magnésio, o lítio do sódio, o flúor do cloro, o oxigênio do enxofre. Mas, galerinha, essa ideia aqui também não perdurou por muito tempo, pois a ideia de Jean Courtois só compreendia, né, até o átomo de cálcio, ou seja, os outros elementos químicos, ele não conseguia organizar desta maneira, beleza? Então, em 1865, Newland, ele também era músico, ele introduziu a ideia da Lei das Oitavas. Que dizia a Lei das Oitavas? Elementos em ordem crescente, né, de massa atômica, respeitando as notas musicais. Então, nós temos 7 notas musicais, né, escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e voltaria para o Dó. Então, ele organizou, né, os elementos dessa maneira. Então, ele colocou hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, fazendo uma primeira oitava. E quando voltasse, né, ao oitavo elemento, seria a segunda oitava. Seria o flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre. Mas essa ideia do Newland também não durou por muito tempo, porque ele não conseguia agrupar desta maneira todos os elementos químicos, beleza? Galera, esse cara aqui foi brilhante para a química, né? Conhecido como pai da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, o russo. Ele preveu e sistematizou os elementos em uma grande tabela. Então, ele preveu e sistematizou os elementos em ordem crescente, massa atômica, em uma grande tabela. Outra contribuição dele, né, ele disse que as propriedades seriam funções periódicas da massa atômica. Só que essa ideia aqui teriam duas exceções. As exceções seriam o potássio e o iodo. Por quê? Porque o potássio tem número atômico 19 e massa atômica 39,1. O argônio tem número atômico 18 e massa atômica 39,9, né? O potássio tem número atômico maior que o argônio, então ele deveria ter a massa atômica maior que o argônio, e isso não acontece. Tem a massa atômica menor que do argônio. O iodo tem número atômico 53, o telúrio tem número atômico 52. O iodo deveria ter massa atômica maior que o telúrio, só que não é isso que acontece. A massa atômica do iodo é 127 unidades de massa atômica e do telúrio 128. Então, essas eram as exceções, né, para a ideia do Dmitri Mendeleev. Além disso, galera, ele preveu a descoberta de novos elementos químicos, né? E a esses novos elementos químicos, ele colocou um prefixo, né? O ECA. O ECA significa a seguir de. Então ele chamou de ECA-boro e de ECA-silício. Em 1895, galerinha, esse cientista aqui, Heilig, né? Ele percebeu o seguinte. Ele percebeu que amostras do ar atmosférico, né, do nitrogênio, tinham densidade diferente do nitrogênio obtido por reação química, beleza?
Então ele sintetizou, né, através do nitrogênio atmosférico, ele conseguiu sintetizar, né, extrair dali o argônio, beleza? Descobrindo assim os gases nobres. Essa foi a contribuição de Heiliger para a tabela periódica. Galerinha, com o advento da tecnologia, né, e a descoberta dos prótons, dos isótopos, né, dos prótons em cerca de 1908 por Rutherford, né, em 1913, Moseley, né, baseado nessa ideia, ele disse o seguinte, que os elementos eles estariam em ordem crescente de número atômico na tabela periódica, beleza? Por quê, galera? Vamos pegar os isótopos do hidrogênio. O hidrogênio tem o prótio, com massa atômica 1, então aqui temos o prótio. Tem o deutério, com massa atômica 2, deutério. E o hidrogênio tem o trítio, com massa atômica 3. Então, galerinha, dentre esses 3 hidrogênios com massa atômica diferente, qual deles que nós iríamos colocar na tabela periódica? Né? Se fosse o critério da massa atômica, a gente estaria ferrado, porque tem 3 com massa atômica diferentes. Então, o que Moseley disse? Os elementos eles estariam na tabela periódica, né, em ordem crescente do número atômico. Seria o número atômico que iria identificar o elemento químico, beleza? É o número atômico que é a identidade do átomo, tá? É isso que vale atualmente. Teve o Seaborg também, que contribuiu descobrindo ali a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Além disso, em 2015, né, teve a premiação do Nobel, né, para a descoberta de 4 elementos químicos, né? Um deles foi o organeson, tá bom? Mas como é que se descobre esses elementos, né? O organeson com o número atômico 118. Como é que se descobre esses elementos? Bom, usa-se, né, física de alta energia, né? Segundo a teoria da relatividade, né, a massa, né, ela pode, né, se transformar, a massa é energia, né? Então a gente pode transformar massa em energia e energia em massa, né? Então, usando aceleradores de partículas, né, na velocidade da luz, né, a massa prótica, né, a massa de próton, né, colide uma com a outra, né, e aí faz uma fusão do núcleo atômico, né, e aí surgindo um novo elemento químico. E o organeson é a fusão do núcleo atômico do átomo de cálcio, com o número atômico 20, mais o átomo do califórnio, com o número atômico 98. Então, galerinha, uma outra curiosidade, né, com o organeson é que ele tem a meia-vida na natureza. Ele, depois de fazer essa fusão, né, ele fica muito pouco tempinho na natureza, beleza? Então ele tem a meia-vida muito baixinha, tá? Galera, essa aula aqui de hoje foi para mostrar para vocês como a tabela periódica ela pode sofrer transformações, né, ao passar do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!